Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio, dessa vez com algumas perguntas bastante interessantes que mais ou menos. Eu quero ver aonde nós vamos chegar nesse assunto. Vou lembrar vocês logo no começo de apertar aí a campainhazinha para poder estar sempre atualizados com os nossos envios de vídeos, as nossas atualizações. Peço para vocês curtirem o nosso vídeo, porque aumenta a nossa relevância para o YouTube. Eles acham que nós somos legais e nós somos mesmo muito legais. E eu vou falar para vocês compartilharem esse vídeo vai ficar delicinha. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mandem para aqueles seus amigos, mandem para os seus inimigos. A gente não acha ruim incomodar as pessoas, desde que a nossa mensagem esteja sendo passada. Lembra aquele lance de falem mal, falem bem, mas falem de mim? Então, é bem assim que a gente está pensando hoje em dia. A gente quer crescer, esse é o ano para isso. E eu peço, compartilhem, se inscrevam no canal, curtam e deixem os seus comentários aí embaixo. É claro. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer observação que vocês tenham, às vezes até uma posição diferente da nossa. Deixa aí, vamos conversar, vamos chegar a um consenso, ou às vezes não, vamos discutir. Discutir é bom, desde que haja respeito, tá bom? Bora. Hoje, nossa conversa vai ser sobre incorporação. O que ela é, o que ela come, onde eu posso comprar uma pra mim. Que viagem é essa, velho? Entendeu? Então, Se vamos vende lá. no Mercado Livre? Vende no Mercado Livre, na Shopee. É. Será que os China faz também? Vai ser fazer. bom, hein? Então vamos lá conversar sobre um pouquinho de incorporação. No episódio passado a gente falou sobre desenvolvimento e vamos ser sinceros, muita gente que está começando na religião, no final das contas quer mesmo receber o caboclo, quer receber o Exu, quer receber o malandro. Então eu acho interessante a gente entender também o que é essa incorporação, porque ela tem os seus prós, os seus contras, as suas responsabilidades e as suas coisas boas. E é onde eu também estou querendo saber as suas porque... místicas também, as suas né? místicas também. E é onde eu tenho minhas perguntinhas também, porque eu também, como vocês, muitas pessoas que estão aí do outro lado, estão começando nessa jornada aí, diferenciada. Tá? Então, para começar, o que Pera é... aí, faltou a nossa vinheta. A nossa vinheta. Solta a vinheta. Bora lá. Então, primeira pergunta. O que é essa bendita incorporação? Incorporação, a palavra já fala, né? Incorporação, né? Passar pra dentro algo do corpo, vamos colocar aí, né? Óbvio que não tem essa tradução, mas pra gente entender, né? Trazer algo pra dentro do corpo, daí que vem essa palavra. Provavelmente deve ser, não sou o Karmal, né? Os caras que entendem de língua portuguesa. Incorporação. Incorporação, Vem não, daí, não. não, do latim, sei lá, não. Do grego eles estão Mas pra gente entender que algo entra no corpo, vamos dizer assim, Tá. né? Por mais que não entre, né? Por mais que seja fictício isso. Ah, então não entra no meu corpo e não sei o quê. Não, incorporação não tem nada a ver com isso. A incorporação é uma conexão de um espírito com o outro, através da sua pineal, da sua célula que está aqui em cima. Fechou? Fechou. Através desse ponto de ligação, a união espiritual dos seus outros chakras, né? E aí onde você consegue falar, se movimentar, sentir, enfim. É como se você estivesse no momento que o guia ele se aproxima e se conecta através da sua pineal, ele consegue através do seu chakra laríngeo, né? Ele Falar. consegue falar. Exato. Ou através do torácico, mexer os braços. Exato. Mas assim, vamos imaginar, tá? Imaginar, mas não... Enfim, deixa eu tentar explicar, porque eu também nem sabia das perguntas. Então vamos lá. Vamos imaginar que existe uma tomadinha, certo? Que sai da cabeça do espírito, e aí sai um fio, conecta na sua cabeça. Fechou? E ali vocês estão conectados. Não quer dizer que o médium é um espelho do espírito. Beleza? O espelho levanta a mão e aí você levanta a mão assim também como um fantoche. Tá. Beleza? O espírito faz assim e o caboclo faz assim. Não tem nada a ver. Isso é uma figura que alguma pessoa tentou explicar, que há uma conexão espelhada aí entre o espírito e o médium, e aí isso vai
Se né? desenvolvendo. Como se fosse um fantoche, assim, É. mas não funciona desse jeito. A conexão espiritual ela é criada pela sua mente, ou pelo seu ori. E aí no seu ori, isso vai reverberando falas, comportamentos e tudo mais. Por isso que hoje, atualmente, se você fala assim, eu sou um médium inconsciente, eu não lembro absolutamente, Será que não? quer mentir para mentiroso. Isso é uma coisa interessante, porque assim, você está me dizendo então que tem essa conexão, então existem várias formas de incorporação, o consciente, o Sim, inconsciente. há vários níveis de incorporação. Porque você pode ter até, por exemplo, uma irradiação espiritual. Não há uma incorporação de fato, mas você sente a presença, você sente a indução de pensamentos, de atitudes, entende? Não necessariamente você chega a uma incorporação tamanha que a característica desse espírito começa a reverberar em você, com atitude, feição, sotaque, trejeitos, reações físicas, entendeu? Você pode, por exemplo, como eu tô aqui com você, Tá. conversando, há uma indução, eu recebo uma indução pela própria mente, e eu começo a falar sobre algum assunto e de repente eu começo a falar assim, gente, o que eu tô falando? É uma indução espiritual, aproximação mediúnica de um espírito, onde eu começo a falar coisas que é induzido sobre o meu ori, entendeu? Então não só há diferentes tipos de mediunidades, quanto os níveis também de mediunidade. Mas hoje eu acho muito difícil, se não impossível, um médium 100% inconsciente. O cara que apaga, e aí ele toma um sustão, e aí quando ele olha pro relógio, passou 3 horas e ele não lembra de nada. Desculpa, eu não acredito. Você pode até falar que você é inconsciente, que lá, mas eu não boto muita fé. Por outro lado, você é inconsciente até o ponto que você lembra. Concorda? Eu sou consciente até o ponto que você lembra. Se você não lembrar de algo, como é que você vai saber que algo você não lembra? Não tem como, apesar de ser confuso que eu tentei explicar. Sim. Mas você entendeu? Eu acho que para exemplificar isso eu vou usar algo que aconteceu comigo. Certo. Durante durante as aulas de teoria de Umbanda, que estão começando os cursos agora, então você que está aí assistindo, fique esperto no nosso Instagram para o próximo curso de teoria de Umbanda. Se você tiver interesse, procura lá na casa, porque o curso é bastante interessante. Seja bem-vindo. Vou passar alguma coisa que aconteceu comigo durante a vez que eu fiz o curso, tá bom? Então assim, foi a primeira gira, pelo que eu entendi, que o Pai Antônio orientou a ser feito de trabalhos da linha do Oriente. E dentro desse trabalho de cura, né, houve um trabalho de cura, e eu tive a oportunidade de fazer parte do passe mediúnico de cura. Certo. Eu me lembro de uma conversa após esse trabalho, de você fazer exatamente essa pergunta no curso. Quanto tempo vocês acharam que durou cada passe? Que durou o trabalho? Na minha cabeça eu falei, deve ter durado uns 20 minutos, no máximo o trabalho todo. E tinham passado 2 horas. Gente, vamos deixar claro uma coisa, tá? Eu, antes de entrar para a Umbanda, eu seguia a linha kardecista e tudo mais, mas para mim não existia. Apesar de eu já ter visto pessoas incorporadas, para mim nunca tinha acontecido nada desse tipo. Eu estou começando a minha jornada e o meu desenvolvimento. Então, não, eu nunca incorporei na minha vida, pelo menos eu não sei que eu incorporei. Então eu não tenho essa experiência, como o Baba tem, como outros amigos, como outros irmãos têm. Então, naquele momento eu me questionei. Como assim passaram 2 horas? Eu estava lá. Eu lembro de estar, naquela oportunidade específica, estava eu e a Ju, né, a Ju Santini, que trabalha lá no terreiro também, uma das médiums do terreiro, e eu lembro de estar com ela. Ela estava incorporada. Eu sei que ela estava, porque eu estava vendo. Eu conheço o guia dela. E naquele momento o tempo passou e eu estava lá. E eu, assim, e foram 2 horas. E aí eu lembro de você me colocar essa dúvida. Eu estava lá? Claro que estava lá. Então assim, eu lembro de momentos de estar lá, mas das coisas passarem muito rápido. E aí o lance de estar consciente ou não. Eu estava consciente, eu estava lá, mas eu não sei se eu estava 100% do tempo. É isso que eu quero dizer.
entendeu? A sua consciência vai te trazer para momentos importantes ou momentos que eram necessários que houvesse uma lucidez ali, uma ação, entendeu? Principalmente movimentos, danças, né? Então nesse momento há uma lucidez muito grande, só que a lucidez é diferente da independência mental, vamos dizer assim. Dentro do desenvolvimento mediúnico, o que acontece? Principalmente no começo das incorporações, onde há incorporação, né? A sua cabeça ainda há uma brisinha, né? Uma sou eu, mas não sou, né? Porque tem coisas que você sente, você vê, como se você estivesse aqui, como eu estou falando com você, né? Mas em determinado momento algo soa diferente, você tem algum pedido de alguma coisa, você fala alguma coisa que você não estava pensando, né? É o começo do desenvolvimento mediúnico, até que você vá perdendo medo, tenha mais fé, e aí começa a se aproximar mais dessa egrégora. Por isso que fala aqui a incorporação, porque parece que isso vai se aproximando ao ponto de você se tornar um só com o guia, entende? Mas não é que a entidade entra dentro do meu corpo físico, ele vira meu esqueleto espiritual, saca? Não é isso, né? Por isso que fala sobre aproximação, a incorporação, entendeu? Mas é a egrégora, sabe? É essa vibração energética desse espírito que cada vez mais se aproxima, mas não é fisicamente, é espiritualmente, entendeu? É o seu, como vou dizer... Transe, lembrei. Tá. Isso é um momento de um transe, onde a sua mente começa a trabalhar pelas prioridades. Ele vai se mexer, então liga ele de novo. Entendeu? Preciso que ele faça isso. Vai irradiar uma egrégora, deixa ele quieto lá, ele não precisa estar ciente Essa disso. parte eu comando. Porque aquele espírito também vai dosar essa egrégora energética que há no seu corpo, para que haja doação através do passe magnético, que ele consiga fazer a captação do espectro solar, para preencher também o seu corpo, para que você não caia nem desmaia. Sim. Porque se ele doa no passe, doa, lembra da sacolinha? Então, vai abaixando a sacolinha, entendeu? O espírito, ele tem muito mais domínio da dosagem do que ele dá e do que ele recebe energeticamente. Nós não. Entendeu? Por isso que é mais difícil, até no passe magnético, você ter mais controle sobre isso. Possivelmente o que pode acontecer dentro desse processo aí do teu passe, entendeu? Ele foi atrás de você e falou assim, deixa eu desligar ele para eu regular aqui a energia. Tá passando, porque ele tá dando muito. Ou ele não tá dando nada. Ele não acha nem que tá dando, que tonto. Entendeu? Então ele vai dosa essa egrégora. Não estou dizendo que sim, tá? Sim, não, é o exemplo, é o que pode acontecer. Exato, estou dando um exemplo. Sim. Entende? Por um momento, transe no will, entendeu? Transe no will, tá? Para ser bem separadinho. Coloca essa frase que do will entre fora de transe, que a tia colorida vai ficar chateada. Que o will entre em transe, para que a mente dele tenha, né, um adormecimento breve, para que eu possa recontrolar esse saquinho. Então deve ser por isso, entendeu? Que teve esse adormecimento. E aí você perde mesmo a noção do tempo, entendeu? Porque você sai do seu padrão energético comum, sabe? Uma vez conversando com um dos irmãos, que é médium da casa, ele me falou assim, que quando ele está dando consulta, que os guias estão, né, trabalhando e tudo mais, ele tem um acordo com aqueles que trabalham com ele, que quando for alguém que ele conheça, que ele tenha uma relação mais próxima, que ele não lembre. Que é como se tivesse, se possível, que não deixe ele lembrar, porque ele não quer se envolver. É um acordo dele com ele. Não existe isso. É algo que ele mesmo pode estar bloqueando a psique dele, vamos colocar assim. Exato. É um escudo de defesa dele. Exato. Eu não quero lembrar, então eu não lembro. Dentro da mediunidade você não manda em merda nenhuma. Você incorporou? Pronto, seu corpo está apto ao trabalho, o espírito vai fazer o que ele acha que é melhor. Se ele achar que você deve lembrar, lembra. Se ele acha que você não deve, não deve. A gente volta para aquela questão do desenvolvimento do programa anterior, do episódio anterior, que entre de mente aberta, porque eles sabem o que você precisa e às vezes você não sabe o caminho. Às vezes a informação que você precisa ouvir sobre aquilo
vai ser falado não só para quem tá ouvindo do outro lado, mas para você também. Matou, pensa isso. Olha como é chave, como isso cai. Se eu estou fazendo um trabalho mediúnico, certo? E aquele espírito, aquela entidade lá, permite com que eu consiga acessar aquela conversa e ter uma lembrança daquilo. Não é para que eu me torne um fofoqueiro, para que eu saiba da vida pessoal da pessoa. É para quê? Para que eu use aquela conversa e traga para mim. Alguma coisa daquela conversa ali vai me agregar, certo? Então quer dizer que nenhuma pessoa que você conhece tem uma conversa que possa te agregar? Às vezes tem e você precisa ouvir. Entendeu? E se aquele consulente... Vamos dar um exemplo. Eu e você. Tá. Certo? O Will vai incorporar. Eu não posso jamais tomar consulta com essas entidades? Ou eu posso falar assim, meu pai preto velho, cuida do Will, que ele tá fazendo muita besteira. Tá vaidoso, tá arrogante, tá prepotente. Só que eu gosto tanto dele que eu não sei nem como falar isso pra ele. E aí é uma forma. O que o preto velho vai fazer? Só abriu. Olha, o seu escuta. zelador tá tentando falar pra você de um monte de forma. E não tá conseguindo. E por carinho, ele não consegue te dizer. Se eu sou conhecido, o que o preto velho vai fazer? Bem dormido. Tem o outro lá. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Como você vai escolher o que você pode ou não acessar da consulta? O que você deve ou não. Se ele é conhecido ou não, você não tem importa. nada a ver com isso. Você tem que ser filtrado, você tem que ser puro, transparente. É aí que vem honestidade, ética, humildade do médium. Aí é o que nós estamos falando de desenvolvimento mediúnico. O que o consulente está falando e a sua entidade permite com que você acesse, eticamente, segredo. É como se fosse uma ética médica, uma ética de psicólogo. Você não fala sobre os seus pacientes. Exato. Então quer dizer que uma pessoa que você não conhece, você pode julgar aquilo? Você pode entender? Por quê? Qual que é a diferença? O importante é a mensagem que está sendo passada, o ensinamento que está sendo passado. Sim. Se você lembrou, toma cuidado, talvez ela agregue para você também. Exatamente. E aí a gente volta à questão da responsabilidade sobre a incorporação também. Sim, é o que se aprende também no desenvolvimento mediúnico. Entende? Ou muitas vezes fala assim, não, mas eu falei com o Exu e aí eu já avisei ele, hein? É um tom de ameaça, para de ser idiota. Tá. Já falei pra ele que se isso não acontecer... Não vem mais. Eu já escutei muito isso. Eu não entendo. Então peraí que o Exu, ele precisa de você? É sério mesmo? O caboclo, na sua irradiação mais pura e sublime, divina, ele precisa do Bruno, o preto velho, cheio de erro, cheio de vaidade, cheio de merda que vive sobre o plano do Aê, né? Sobre o plano terrestre. Sério. Sério? Sua vaidade, coloca lá aqui embaixo. Não faz sentido, então volta duas casas, vamos falar um pouco mais sobre desenvolvimento mediúnico. Você não vai mandar em nenhuma entidade, você não vai colocar, como fala, em contrato, sabe? Você coloca cláusula. Você não vai colocar cláusula de incorporação, porque nem você sabe o que é bom para você. Se tem alguém que sabe isso, são eles, e eles vão guiar o seu caminho mediúnico. Não é o contrário, o caboclo vem, mas não dá muito pulo, não. Porque eu já tô cansado, quero me resguardar porque amanhã tem futebol. Você liga. Não. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou incorporar só 2 horas, tá? O pior é que tem, meu pai amado. Mas meia-noite eu tenho que ir embora. Então não vem trabalhar. Se você tiver hora para ir embora, não vem. Porque você não faz ideia nenhuma do trabalho mediúnico que vai acontecer. Do desprender que eles também estão fazendo para poder estar ali com você, tentando te ajudar a evoluir. Na hora do teu caminho, quando você passa por um apuro ou alguma coisa que você clama por aquela egrégora, ele não vai falar assim, se fosse 10 minutinhos atrás eu ia, hein? Bati o ponto já, fechou o portão do cemitério, entendeu? 00:01. Ih, caramba, o seu Exu da meia-noite fechou o portão, não dá pra eu ir.
O Exu Não da meia-noite só existe trabalha à isso. meia-noite. Entendeu? Não existe isso. Esses são os pontos do desenvolvimento mediúnico. Isso óbvio que é, né, que é um passo mais para frente. Mais pra frente, sim. E Deixa tal, tá. que não há problema nenhum em acontecer. Também deixo isso bem claro. Ser humano é ser humano. Eu tenho os meus porquês, eles têm os deles. Vai ter opiniões, vai ter pensamentos, até você ter um zelador Que vai. e falar assim, você entendeu? A mesma coisa que a gente tá conversando. Brother, você entende que não faz sentido? Você fez um acordo com você e achou que fez com a entidade. Não fez acordo nenhum. Se funcionou na tua cabeça, eu já te explico porque isso não tem fundamento. Concorda que não faz sentido? Se você falar, não, bro, pra mim faz, então ótimo, continua com o seu trabalho. Em algum momento a gente volta àquela... Em algum momento eles vão te orientar sobre isso. Eles vão te mostrar que talvez aquela sua atitude radical não seja o mais interessante. Exato. Porque talvez você esteja se caminhando para um lugar que não seja o melhor. É que não vai ser progressivo, só isso. Ah, então ele é super errado, ele é antiético. Não. Ele só se desviou, ele só pensou errado. E tudo bem, A gente não vai entrou se... Isso me lembra um pouquinho, só um detalhezinho para que vocês também peguem os episódios anteriores. Quando a gente estava falando sobre trabalhos de encruzilhada, em um determinado momento eu fiz uma pergunta dizendo que aqueles trabalhos que são feitos de amarração e de tudo mais, se eles eram feitos por entidades ruins, por espíritos ruins, e você respondeu da seguinte forma: nem sempre. Às vezes, o que você pediu vai ser entregue a você por uma entidade de luz e tudo mais, mas porque você quer aquilo. E em algum momento lá na frente, você vai entender que talvez aquele seu pedido beneficiou você naquele momento, mas prejudicou outra pessoa. E ele vai te ensinar que você precisava daquilo para você melhorar e crescer e se desenvolver. Então a gente entra na mesma situação. A entidade... por mais sabedoria e infinita que ela tenha, ela permite que você cometa o seu erro. Pode bater nas suas costas e falar, tá bom, vamos fingir que temos um acordo. E amanhã você vai perceber. É isso que você quer? Você está querendo negociar comigo isso? Então tá bom, toma, mas vai acontecer isso aqui também. E aí vai da nossa vaidade e do nosso orgulho achar que a gente sabe tanto quanto e que a gente pode tanto quanto eles. É isso aí. Esse é o desenvolvimento mediúnico. Por isso que eu falo que dói. Porque, por exemplo, se você... Eu nem sei quem é essa pessoa que você está falando, tá? Eu não estou julgando também. Mas se sou eu, no caso, e eu estou assistindo esse episódio, eu vou falar assim, caralho, fui eu. Falei essa merda. Putz, faz sentido o que eles estão falando. Isso faz parte do desenvolvimento da pessoa Desenvolvimento também. mediúnico. Mas faz para mim também, porque... eu precisava desse questionamento também, dessa... Sério mesmo? Que... Não, calma, para e pensa. Isso... Você acha que na sabedoria dele, que tá lá do outro lado, que já viveu tantas coisas, que passa por tantas coisas, ele permitiria... Ele só vai tirar um pouco da sua lembrança caso realmente você não precise daquilo. Sim. Mas se você precisar, ele vai colocar na sua frente, sim. Vai sem o seu... Acabou. Sem o seu querer. Uma outra coisa sobre o desenvolvimento mediúnico que a gente está falando é exatamente, eu sou médium de uma casa, certo? Eu já faço um trabalho de desenvolvimento mediúnico, certo? Tá. Certo. Eu expus uma realidade que eu achei que era verdade, que para mim funcionava para uma pessoa que não incorpora, para uma pessoa que está iniciando num terreiro. E falei merda. E agora? O que eu aprendo disso? Que eu tenho que ficar quieto? Não, talvez que você tenha que... É como se tornar um pequeno professor ao passar do tempo. Sim. Mas e seu papel? Próxima vez? Will? Pergunta lá, ó, aquele cara. Pergunta pro zelador. Por quê? Não. Ou melhor, Will, vamos lá falar com o zelador. Eu e você, pra gente entender esse processo aí. Entende a responsabilidade também do desenvolvimento mediúnico? Porque cada vez que você galga os seus degraus, você também começa a se tornar responsável pelos que estão no degrau abaixo, para você trazer conhecimento, cultura, verdade, honestidade. Porque vai chegar uma hora que eu não consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo. Sim.
Não dá, é impossível, nem que eu quisesse. E às vezes eu também não quero, Uhum. sendo muito sincero. Entendeu? Mas o cara que está progredindo, o meu propósito também é ensiná-lo para que ele ensine também. Eu não quero ser zelador de tudo. O meu intuito é que um dia você tenha a sua casa e seus filhos, e que você tenha um Eliaxé. E o maior prazer da minha vida vai ser te visitar. Sacou? Então eu também faço isso um processo de orientação. Quero que você oriente, mas oriente certo. Oriente com a verdade. Entende? Então também o seu desenvolvimento não é só particular. É porque outras pessoas também vão ver o meu desenvolvimento e eu vou começar a ser espelho. Então se você fizer merda dentro do teu terreiro, as pessoas que estão iniciando vão começar a fazer merda como você faz. Opa, já não é mais a sua mediunidade, os seus guias, o seu trabalho. Você está envolvendo a egrégora do terreiro nesse balaio. Então é muito mais sério. É muito mais sério. Então, por isso que precisa começar devagarzinho, entender passo a passo, recepção, lavar banheiro. Entendeu? É uma vida. Dentro do terreiro é uma vida. Onde você constrói um monte de outras coisas. Não é incorporar o intuito de um terreiro. Ele acaba se tornando uma consequência. Sim. Que muitos vão com esse objetivo. Mas tem muito do lado da ponte. Do lado de cá. Entendeu? E aí depois quando você chega na ponte, tem um universo maior 50 mil vezes maior do lado de lá. Que é o universo que eu vivo constantemente. Entendeu? Esse universo de aprimoramento, de desenvolvimento, de ensino, de abaixar a cabeça e falar, eu só sei que nada sei. Né? Bater minha cabeça no congá, que eu possa ser instrumento de Deus. Seja feita a vossa vontade e não a minha. É toda a minha oração, todas as vezes que eu entro no nosso terreiro. Por quê? Para que a vontade de Deus seja maior do que a minha indução de eu querer fazer o que eu acho que tenho. Por quê? Porque eu sou o espírito de luz evoluído? Não, porque eu já fiz merda. Porque eu já fiz coisas que eu achei que eu deveria fazer e depois que aconteceu eu falo assim, mas quem falou pra eu fazer isso? Vacilei. Foi pela minha vontade. Caguei. Meu pai agou. Me desculpe. Não tá mais aqui quem falou. Perdão. Compreendi o que eu errei. Desculpa. Me coloco à disposição para corrigir assim que eu tiver a oportunidade. E na outra sexta-feira tô lá de novo e vamos embora, entendeu? Sem, ai meu Deus, eu sou o pior zelador do mundo. Não, eu sou errado, como você errou. Como essa pessoa que a gente tá comentando também teve o seu deslize, e tudo bem, velho, e vamos pra frente. Vamos junto, né, construir coisas que juntos podemos somar. Ubuntu, eu sou porque nós somos. E às vezes a intenção dessas conversas, desses questionamentos é exatamente para isso. Para que coisas sejam esclarecidas e levadas à luz para que a gente consiga chegar a uma conclusão melhor. Desenvolver. Muito bom. Agora, voltando para a incorporação, que agora eu fiquei com alguns negocinhos bateram aqui. Que a gente vai falando e vai desenvolvendo. Né? Mas assim, a gente sabe que não cabe a nossa... A gente tem um limite dentro... do que a gente quer e do que a gente acha que a gente pode negociar com os guias espirituais que trabalham conosco, ok? Vamos falar assim, você falou que a gente não tem, o exemplo era, eu não quero lembrar da consulta de tal pessoa. Tá, mas espera aí, se alguma coisa vai acontecer contra a minha vontade, mesmo que seja a vontade do guia, eu não consigo barrar? Eu, médium, tô aqui incorporado, certo. O guia tá fazendo a consulta, tá fazendo alguma coisa, e eu, de repente, tenho uma opinião, a minha opinião é diferente da do guia. Eu consigo induzir para que a minha opinião seja passada em vez do... Ou eu cesse a ação do guia e permita só que a minha vontade seja passada? Sim, é possível. Não vai passar em branco e você vai... Ok, mas pode acontecer. Eu não recomendo, por exemplo. Mas isso pode acontecer. Existem N fatores que precisam acontecer para isso conseguir ser palpável. Por exemplo, egrégora do terreiro, resguardo do médium, a própria incorporação. Tem algumas coisas
para isso acontecer. Eu, Entendeu? Porque eu vou dar exemplo. Se você tiver no seu preparo exímio como um médium trabalhador, já que você é um médium de corrente, é o que exige-se no mínimo. Se você tiver uma egrégora dentro do terreiro também, é muito difícil você romper essa ligação espírito-seu corpo para que acesse o seu ori e sua opinião. É muito difícil. Se isso acontecer, você não estava incorporado. E aí a gente é uma irradiação. Entendeu? Um espírito tentando irradiar em alguma coisa e você não permitindo. Ele tentando orientar e você não querendo. Não há incorporação. Porque se houver incorporação, não dá tempo de raciocinar. É muito mais Quando rápido o assunto está acontecendo, não vai assim, eu acho. Não tem essa de eu acho. Porque sua cabeça, ela está em transe. Entendeu? Seu HD está desligado. Sacou? E eu conectei um outro CPU ali que está usando o teu monitor e teu microfone. Ele está fazendo assim, sabe? Não passa por aqui esse raciocínio. Se ele passar, é porque não está ligado no outro, está ligado aqui. Entendeu? Ou seja, você está mistificando a parada. E aí a gente entra, mistificação e animismo. O que seriam essas duas palavrinhas que dentro do terreiro, eu faço essa pergunta porque eu vi uma vez um dos guias, eu tive a oportunidade de cambonar naquele dia, e eu ouvi um dos guias, do nada eu estava passando e eu ouvi ele comentando, você sabe o que é mistificação? Para um outro cambone que estava tentando questioná-lo sobre isso. E aí eu fiquei com essa questão, animismo, mistificação. Mistificar é eu inventar alguma coisa mística dentro daquele cenário? Na verdade as duas palavras elas são próximas. Vão dar a mesma alusão, né? É como um fingimento, entendeu? Eu tá aqui, Will, você precisa me dar 10 real, entendeu? Quem tá falando aqui é o caboclo das couve. Entendeu? Tô mistificando, tô fazendo um processo que não há incorporação nenhuma, entendeu? E eu tô fingindo alguma coisa, entendeu? E aí, eu fico me questionando que é a questão do guia ter os 3 jeitos, por exemplo, o Mizifi do Preto Velho. Sim, o Oxente do Baiano. Eu posso simplesmente usar isso porque, sabe, eu estou no meu desenvolvimento, os meus irmãos já começaram a incorporar, e eu sou o único que ainda não. Aí eu começo a forçar a situação aqui, eu acho que meu caboclo... Entendeu? Isso pode acontecer até sem maldade, sem intenção de ludibriar, sabe? Sem intenção como vou dizer, de enganar, entendeu? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona pelo exemplo. Certo? Então vamos dar um exemplo. Se o seu líder incorpora um preto velho, o preto velho faz biquinho, fala Mizifi, sei lá, anda cacunda, né? A primeira incorporação que você vai fazer, o que você vai... A sua cabeça entrar para aquele mesmo lado. Exatamente. Eu vou tentar fazer igual. Exatamente. Era isso que eu estava comentando no outro podcast que eu gostaria de ter no meu desenvolvimento mediúnico. Alguém para falar assim, esquece bico, esquece palavra, esquece nome de falange, esquece... então o que eu vou pensar? Cheira, que cheiro você sente? Fecha o olho, que imagem vem na tua cabeça? Entendeu? Fala, não é para falar. Só sente. Fica quieto. Quer fumar? Não vai fumar. Eu quero levantar. Não vai levantar. Só fecha o olho, respira e fica quieto. É o primeiro desenvolvimento mediúnico. Tem gente que vai falar assim, eu tô sentindo bolhufa. Tem gente que vai começar a chorar. Tem gente que vai realmente sentir um negocinho esquisito. Então, com esses detalhes de conexão mediúnica, é o que te ajuda nesse processo não mistificar, não fazer besteira. Ou não querer impor uma vibração. Eu sempre gostei da falange dos tranca-ruas. E aí, quando eu estou no desenvolvimento mediúnico... Quem é? Eu tranca-rua, hein? Eu sou aqui, dá um cigarrão. A pessoa nem fuma, sabe? E aí, depois de um desenvolvimento mediúnico, que há incorporação de fato, aí ele fala, quem é você? Eu sou o Exu Bananinha.
Por que eu tô falando bananinha? Por conta do nome ser um nome muito tipo... nada a ver. Sem muita fama. Apelo, entendeu? Sem ser pop, entendeu? E aí, tá bom, Exu bananinha, o que você fuma? Eu fumo cachimbo. E o médium comprou uns charutos de Cuba, tudo não sei o quê, entendeu? Conhaque, uísque. E ele vem e ele fuma um cachimbinho velho lá e tudo bem. Entendeu? Pela sua indução, pelo seu querer, pela sua vontade de ser uma entidade pop. Nossa, eu incorporo a Padilha, que Padilha tem de milhões. Né? Não estou diminuindo a Padilha, muito pelo contrário, é que ela tem tanto valor que todo mundo quer. Mas para você trabalhar com uma... Eu não gosto de carregar, todo mundo fala, eu carrego. Você não carrega porra nenhuma, desculpa o português, ele mas não é seu. Se liga, você trabalha. É mais fácil você ser dele do que... Você tem a honra de trabalhar com essa falange. Não carrega. Que carrega pra... De onde tiraram esse carregar? Para de carregar. Até parece que eles são... Você é o fardo. É muito mais fácil ele te carregar nas costas. A gente pensando nesse sentido da incorporação, da mistificação, do desenvolvimento, do encontrar um caminho melhor, né? Para você conseguir entender a sua incorporação, a sua conexão com eles, com seus guias e mentores, com aqueles que vão trabalhar com você, que te deram essa honra de falar assim, filho, ó, eu vou te ajudar. Vou fazer parte do seu caminho, assim como o seu do meu. Né? Não tem mais importante. Tanto a gente vai ajudar eles a desenvolverem um trabalho que eles precisam desenvolver para o caminho deles, quanto a gente vai estar ali do lado deles para poder aprender e melhorar dentro da nossa significância no plano maior, para a gente poder conseguir chegar. E aí continuando nesse lance das minhas vontades, dos meus acordos e tudo mais, eu vejo que alguns guias trabalham com algumas coisas, como você falou, o Exu bananinha usa um cachimbo. Beleza, eu sou uma pessoa que não fumo. E aí? Tipo, na hora que eu tiver incorporado, quer dizer que ele vai fumar mesmo que eu não fume? Porque a consciência dominadora daquele corpo não é mais o eu. É a entidade. Entendeu? Então, os utensílios que ela vai precisar para fazer o trabalho, ela vai precisar para fazer o trabalho. É a mesma coisa do eu vejo, eu não vejo. Entendeu? Exu, você vai incorporar, mas não vai fumar, hein? Não vai estragar meu pulmãozinho. Entendeu? Eu não bebo álcool, hein, gente? Pelo amor de Deus, não dá vinho pro caboclo, sei lá. Entendeu? Não é opção. O que pode acontecer se alguma coisa, por exemplo, vamos dizer assim, fulano, o Exu bananinha, certo? Ele, sei lá, ele não come camarão. Por que ele não come camarão? Porque o médium é alérgico. Aí é um outro processo. Nenhum guia, nenhuma entidade vai fazer algo que seja prejudicial ao seu corpo físico, a matéria. A matéria que eu digo é o corpo físico, entendeu? Se isso for prejudicial... Ele não vai fazer. Óbvio que não. Ele vai usar de uma outra ferramenta para fazer aquele subterfúgio, para ter aquele tipo de direcionamento espiritual. Então, se a gente está falando nesse assunto, o que a gente pode pensar é para aqueles que estão começando o seu desenvolvimento, estão começando as suas incorporações, que têm as suas restrições, entenda que eles, lá do outro lado, sabem o limite que eles podem ir com você. Total. Então, tenha tranquilidade e humildade de entender que em determinados trabalhos, você que não fuma, como eu não fumo, em determinados trabalhos o elemento do ar, do fogo que vem através do cigarro vai ser necessário para aquele trabalho. Então, permita. E não tenha peso na consciência de que aquilo vai ser necessário. Não, por muitas vezes pode até usar de um outro elemento para fazer aquela função, se o seu gosto particular não bate com aquilo. Não se apetece. Se eles entendem que para você... vai te ofender, entendeu? Eu vou fumar só porque ele não gosta. Para de ser besta, não existe isso. Eles não ganham nada com isso. Não tem essa vaidade, entendeu? É um espírito de luz para trabalho. Entendeu? Se ele for fazer alguma coisa é porque ele gosta. Entendeu? E aquilo não te aflige, não te afeta, não te falta com respeito. Entendeu? Se for faltar com respeito, se for chegar num limite de ofensa, não é o espírito de luz. Espírito de luz. Aí você já identifica.
Agora a gente vai entrar num outro Ou ponto. se bater, se riscar, machucar o médium, apagar cigarro na mão. Se liga, para. Eles não precisam de nada disso. Não, eu vou mostrar pra você que eu sou. E você é tão importante assim que eu preciso mostrar pra você que eu sou? Aqueles testes de incorporação. Ai, papagaiada. Excesso de forma e falta de conteúdo. Que a gente fala. Entendeu? O Exu vai vir aí. Nossa, eu vejo cada história de terreiro. De mastigar vidro. Sério isso, mano? Pois é, comer pimenta. Se tem uma entidade que tá mastigando vídeo, levante-se, agradeça a casa. A casa, porque não é porque um médium tá fazendo bobeira que aquela egrégora toda é destruída. Não. Agradeça ao terreiro, tenha respeito, pegue suas coisas, vai embora. Não precisa xingar, não precisa falar, não estica isso. Sabe? Você não sabe. Se não foi pra você bom, pra outra pessoa pode ser. Então, se não foi pra você bom, simplesmente se recolha e vai procurar outro melhor. Se aquilo não faz parte do seu entendimento, ok, passe. Beleza, então vamos apimentar esse negócio aqui. Falamos sobre incorporação, tipo de incorporação. E quando acontece a incorporação fora do terreiro? Por exemplo, a pessoa tá lá no boteco com os amigos, tomando aquela cerveja, aquela cachaça, e de repente desce o malandro. Porque normalmente é sempre o malandro, né? Normalmente vai ser Zé Pilintra que vai descer. Desceu ele. Como é que funciona esse lance? Incorporou, eu já ouvi relatos, histórias de pessoas que incorporaram em boteco, incorporaram no trabalho, incorporaram na rua. E aí, esse tipo de incorporação pode acontecer? Ela é real um guia de luz? Não é um guia de luz? É um obsessor que se aproveitou de um desequilíbrio mediúnico da pessoa e entrou lá e falou assim, você tá com a vibração zoada. Tá ótimo pra mim, vamos lá. Você fez a pergunta e respondeu. Na verdade é assim, a gente não pode falar o que é, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você pode ter uma incorporação, por exemplo, fora de um terreiro, de uma entidade ou de algum espírito de luz, porque dentro daquele momento a pessoa está tão fora de si que ela vai fazer merda. E aí ele toma conta. E aí toma. Para que isso não aconteça. Só que aí há um problema. Há a interferência em um livre-arbítrio. Aí já entra num outro problema. Entendeu? Tô numa balada, tô muito louco, o cara foi, fingiu, falou, sei lá, falou que incorporou Zé Pilintra. Para, dá um tapa na orelha. Seu espírito de luz, seu espírito falangeiro de trabalho espiritual não vai incorporar para beber, para dançar, para brincar. Não vai fazer isso. Se aquele espírito tiver uma doutrina de luz, você vai perceber. E da mesma forma que você percebe a doutrina de luz, ele vai fazer assim, ó. Foi embora e o médium vai fazer assim, ó. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. É leve, é sutil, entendeu? Se incorporou fulano de tal, eu vou bater esse claro porque aqui é fulano de tal. Parou, é que um begum. Ou entendeu? É mistificação. Ou é mistificação, é o cara querendo meter uma mala lá porque ele é da macumba, entendeu? Para. Se for mistificação ou se for um egum, cuidado. Alguma coisa está errada. Porque a egrégora do cara é negativa, então ele está incorporando espíritos obsessores, entendeu? Ou ele está usando a religião. Então eu não sei qual que é pior. Eu ainda prefiro o cara que incorporou o egum. Que não tinha controle sobre. Entendeu? Porque ele estava perdido numa vibe ruim. Por mais que ele mesmo tenha se enfiado na vibe ruim, entendeu? Mas eu acho que ainda é menos pior do que você querer falar que incorporou coisa de tal. A entidade não vem pra dançar. Entendeu? Eu vim aqui, eu vou fumar um cigarro, tomar um vinho e ir embora. A entidade não faz isso. Ela tem propósito. Faz isso no terreiro depois de ter trabalhado uma noite de 4 horas. Aí beleza, aí eu até concordo. Entendeu? Mas mesmo assim, naquele pitada, naquele fumo, não sei o que, ela tá jogando uma mensagem aqui, jogando outra lá, não é em vão. Não é de graça, não nada. Vou ficar aqui 10 minutos fumando em silêncio. E ela lá fumando, tomando cachaça,
entendeu? Ou dando liçãozinha de moral, sendo grosso, sabe, grosseiro, ríspido, botando a vida dos outros pra todo mundo ver e fazer passar vergonha. Não. Faltou com ética. Não É um espírito de luz dentro de um terreiro ou um trabalho de umbanda. Às vezes o médium querendo se usar do espírito de luz, do nome do espírito de luz, na maioria das vezes, para professar alguma coisa que incomoda ele ou que ele gostaria de falar, que muitas mas não vezes quer ele assumir a não responsa. Matou a pau. Tá. Beleza, fora de casa isso pode acontecer, pode ser um desequilíbrio, pode ser alguma coisa que você precisa procurar ajuda ou orientação. Urgente. Mas e quando a gente está em casa, com a família, e você não tem essa estrutura de desenvolvimento mediúnico e de repente, acontece. Essa situação, ela pode ser mantida. Não vou nem perguntar se é certo ou errado, porque depende do que está acontecendo ali. Vai depender de muita coisa, né? Se é iniciante Mas na religião, ela se você já tem uma bagagem. Ela pode ser mantida ou é mais interessante que se resguarde aquilo? Pode, mas não deve. Pode incorporar? Pode. Mas se você tem um médium, se você incorpora, se você está conversando com o familiar, aquele espírito vem para trabalhar. Tem um propósito. Não vem para falar com 3 ou 4 ou só escolhido. Se você é médium, se você está fazendo uma incorporação, se aquela incorporação supre dificuldades de alguém, né? Ajuda, auxilia, vai pro terreiro, nego velho. Se você é um médium, se você está incorporando uma entidade, aquela entidade precisa oferecer para quem precisa e não para quem o médium escolhe. Pegou? Talvez seja um chamado para o trabalho que você não quer ouvir. Exatamente. Então, é uma responsabilidade que você não quer assumir. Fica a dica então aí, para quem está vendo isso acontecer em casa. Eu posso ser... Pela sua cara. Eu já vi acontecer. Sabe o que eu tô falando isso? Eu já fiz isso há muito tempo, Will. Não tô falando dos outros, tô falando de mim. Sim. Eu já fiz muito isso, já dei muitas consultas para familiares e amigos dentro da minha casa, até chegar no ponto de falar assim, vieram me ver ou vieram ver o Pai Antônio? Vieram comer uma pizza em casa ou vocês estão esperando o Pai tomar Antônio cerveja aparecer? com Marabu? Ai, nossa, tomar cerveja com Marabu deve ser interessante. Pergunta pra minha irmã. Minha irmã fazia isso com... Entendeu? Com mergulhão também. Tá bom, tudo bem. Até chegar ao ponto de que... você saber Não, aparece um terreiro, aparece uma estrutura. Porque você precisa, né? Precisa. Mas, e aí veio a estrutura, óbvio que eu ingressei e comecei a galgar degrau e tudo mais. Essa pergunta... Isso que eu tô falando, sim, muito tempo atrás. Essa pergunta, porque, sim, eu tenho familiares, venho de uma família que, apesar de ter toda uma estrutura kardecista, em algum momento, tios, tias, eles tiveram contato, né, com terreiros e tudo mais, e tiveram incorporações durante muito tempo. E muito comum isso. Né, e eu faço essa pergunta porque às vezes a gente até fala assim, poxa, seria interessante se você trabalhasse, eu procurasse entender essa mediunidade, porque, sabe, não é a primeira vez. E eu vejo que tem famílias que acontece isso, apesar das vezes as pessoas não quererem entender que é uma entidade de luz, às vezes vai entender como uma possessão demoníaca do capiroto, do pata rachado. Que também pode ser. Então, esse é o ponto. E é onde você nunca vai saber. E aí ele pode estar tentando te ludibriar, ganhar te enganar, ganhar sua confiança e depois cobrar alguma coisa que ele já fez você perceber que você precisa dele. E fica a dica aí, para quem vê isso acontecer em casa, às vezes dá um toquezinho, fala assim, aconteceu mais de uma vez, orienta, pede conselhos, sabe? A gente não sabe de tudo. E às vezes nem sempre o que a gente gera um preconceito é o que realmente é. Né? Não adianta você falar assim... Eu tô sentindo que é um recado aí. Talvez. Fica a dica. Pra quem quiser ouvir. Sentindo. Se a carapuça servir... então não quer falar, mas né, tio? E não sei o quê. Então, né? Cunhado. Bom, ok, vamos lá. Voltando Entendi. Eu nem precisei de mediunidade pra isso aí. Pois é. Eu sou médium. Né? Senão, deixa eu botar até pro meu caderno. Noção. Rapidinho aqui. Então, a gente
entende a questão da nossa mediunidade, da nossa incorporação, é uma questão de desenvolvimento. Eu fico imaginando que quanto mais você trabalha com a incorporação, isso é uma visão pessoal, quanto mais você trabalha com a incorporação, mais fácil ela fica. Mais fácil fica entender Olha, vou dizer que assim, algumas perguntas se respondem. Uhum. Só que ao passar do tempo as perguntas começam a mudar também. Então assim, não é que elas são mais fáceis. Eu acho que com o passar do tempo, a mediunidade você vai perdendo medo. Porque você vai conhecendo cada vez mais. E aí, quando você perde o medo, te dá liberdade de se aprofundar mais nisso. Com mais sinceridade, com mais clareza, com mais tato, com mais carinho, com mais reciprocidade. Porque o início do desenvolvimento mediúnico é entrar num quarto escuro. Entendeu? Te dá medo, você não sabe o que tem ali. Entendeu? O desenvolvimento mediúnico são luzes dentro do quarto que vão acendendo e você vai vendo que não tem nada embaixo da cama. São aquelas luzes de emergência. Que dentro do armário não tem nenhum monstro, entendeu? Ou então você vai olhar e vai ter alguém embaixo da cama mesmo, entendeu? Só que aí você vai falar assim, você tá fazendo o que aí? E aí ele vai explicar. E aí você vai conhecer o monstro que mora embaixo da cama. E talvez não seja um monstro. E ele, por muitas vezes, foi o cara que te defendeu, não que queria te assustar. Mas por falta de conhecimento, você mais se assustou por não conhecê-lo. Entendeu? Então vamos reformular. Não é que quanto mais você trabalha com a incorporação, fique mais fácil, mas ela vai se abrindo, vai se aprofundando e você vai entendendo que existem mais coisas a serem entendidas a respeito daquilo. Exato. Talvez fique mais fácil o start, o início, o virar a chave para que você incorpore. Exato. Mas no momento que você está lá do outro lado trabalhando com aquele guia que se propôs a trabalhar naquele dia com você, naquele momento com você, você entende que há mais coisas. O trabalho dele é maior do que aquilo que você achava que era. Muito. Isso. É tipo assim, no começo você tem dúvidas. Mas os medos são maiores que as dúvidas. Entendeu? Então. Depois é o contrário. Existe muito mais dúvidas do que medo. Entendeu? Por quê? No começo você não sabe o que é. Você tem dúvida do quê? Você só vai ter dúvida a partir do momento que você tem algum conhecimento. Depois que te gerou conhecimento, putz, as perguntas. Aí abre milhões. Entendeu? Eu quero desvendar todas. Não, vai ser no mesmo ritmo que você começou. Devagar, com paciência, ética, muita fé, amor, caridade. Não esquecendo que você tem uma vida lá fora também. Levar isso pra lá. Equilibrar Esse é o caminho do médium. É a perseverança. Né? Tá. Então, tem muita coisa que a gente vai conversar sobre isso ainda, tá? São muitas perguntas que vão acabar... É a questão do que a gente estava falando agora. Enquanto a gente vai conversando, a cabeça vai fazendo... E vamos gerando outras perguntas que eu preciso entendê-las antes de passar para vocês. E para fazer a pergunta para ele, porque às vezes fica difícil. São temas muito delicados e que tem muita coisa que envolvida. Se prolonga e que a gente poderia passar aqui horas conversando sobre. Então, nós vamos voltar a esse assunto, com certeza. Eu espero que vocês que estão aí do outro lado estejam com algumas perguntas também, porque é um assunto muito interessante. Coloquem as perguntas aí nos comentários. Deixem as perguntas, mandem perguntas pelo direct, mesmo que seja lá do nosso Instagram, da Casa Ubuntu. E se for o caso, se vocês vão até o terreiro, me procurem, façam as perguntas, deixem anotadas as perguntas com as meninas da recepção, comigo, e a gente vai tentar responder aos pouquinhos, como a gente vai começar a fazer como a gente começou a fazer a partir do último programa. Então, como último detalhe, vamos colocar assim, desse nosso episódio sobre incorporação, tem algum conselho que você poderia dar como baba mesmo, para aquele que está começando na incorporação, que está começando a ter... difícil. Mas a minha vida é dificultar a sua. Essa é a minha missão.
Tá, um conselho como o Baba, como Como zelador, como zelador. para que você... Para quem tá começando. Para quem tá começando. Começou a sentir essas primeiras sensações, que tá começando a identificar, é o meu caboclo que está se aproximando, ou é o meu Exu que está se aproximando. Tá. Ele já não é uma pessoa Entendi, leiga. não é leigo, mas eu ainda entendi. Eu acho que a primeira coisa é paciência, principalmente com você mesmo. Porque aquele trabalhador, ele tem mais ansiedade do que você. Para deixar você pronto para ele trabalhar, para vocês dois criarem uma aliança, sabe? Não é só você. Eu acredito que eles também fiquem assim. Isso ninguém me falou, tá? É uma crença minha. Então, uma coisa que eu aconselharia: paciência, humildade e muito amor. Por quê? Paciência você vai precisar porque é um caminho muito extenso e longo. E que eu não... É que eu fico lembrando das minhas memórias e eu me emociono. Pego pesado pra caramba. É um caminho que hoje, eu com 33, vamos lá, 20 anos aí de trabalho. Não, 20 anos não, 15 anos, vai, 15 sei lá. anos de trabalho. 15 anos de trabalho. Consigo ver assim, sabe, os processos. Primeiro eu senti, primeiro isso, depois aquilo, a primeira vez que eu incorporei, a primeira vez que eu dei consulta, primeiro trabalho de desobsessão, até o Ubuntu ficar pronto e tudo mais. E todas as vezes eu falo assim, onde é que vai chegar isso? Onde é o limite? Né? E aí hoje, principalmente a gente gravando o podcast, né, eu vejo como eu já caminhei bastante coisa, né, como foi um caminho muito longo, para mim muito alegre, muito próspero, né, mas como ainda existe, acho que tantas coisas, 777 vezes do que eu passei ainda para frente, sabe? De aprender, de compreender, de ter humildade, de ter esse papo que a gente está tendo, de ouvir também o meu lado. Baba, você fez isso, certo? Isso aqui eu não entendi o que você falou. Você não precisava ter falado desse jeito comigo. Sabe, de aprender, porque no final são experiências humanas. Mesmo do encarnado com o desencarnado. O desencarnado é um ser humano, ele não é um bicho. Uma pessoa como eu e você, que já passou por isso aqui também. Entende? Então no final da história é um relacionamento humano. Então não tenha pressa. Não queira incorporar saber falange, porque isso tudo você vai ver que o mais importante é essa lealdade que se cria. É a parceria de você perceber que tem alguém do seu lado a todo momento e que nunca exigiu nada de você, nenhum reconhecimento. Que te encaminhou ali, mas não falou assim, mas fala que fui eu que te dei. Fala que fui eu que te ajudei. Até nos momentos onde você virou as costas. E duvidou. Ou falou assim, você, cadê você que tá aí? Eu tô falando de mim, eu já fiz isso. Então é uma lealdade extraordinária. E você começa a entender que há isso e sempre houve, você nunca percebeu. Então, paciência, lealdade, amor, não sei, Will. Eu acho que eu acho que você respondeu. Sei lá, desculpa. Eu acho que você respondeu. Eu me perdi e antes que eu comece a chorar aqui também, eu acho que a gente já pode se encaminhar para as últimas perguntas. Entendeu? Na verdade, houve uma resposta, a gente muito entendeu. Amor. Eu acho que é exatamente isso, é a paciência, o amor. E entender que tem alguém lá por você. E que é muito mais leal a você do que você a eles. Alguém. Com certeza. São uma galerinha aí, graças a Deus. Então, como a gente fez no último... Nesse clima super feliz e alegre! Vamos responder, então. Eu separei duas perguntinhas. Então, a primeira perguntinha que foi feita pra gente, que eu achei bastante interessante, que cabe e que encaixa com a segunda, como é que vocês definem, como é que vocês, e eu digo o Baba, e toda a corrente que trabalha com ele, como é que se define
quais serão as giras? Por exemplo, essa semana, amanhã, nós teremos uma gira de baiano. A da semana passada foi de preto velho. A próxima vai ser de caboclo. Como é que eu defino isso? Como é que é definido isso? É pai Antônio que vira e fala assim, ó, eu quero que seja desse jeito, ou é o Folha, eu quero que seja desse jeito, não, ou não, geralmente, tem um porquê. Geralmente é apresentado o calendário e eles aprovam ou não. Né? Aí eles no final falam, não, muda essa aqui pra cá, essa aqui pra lá, blá, blá. Geralmente o que é? A gente tenta, pelo menos eu, tá? Outra casa não sei se é assim. A gente sempre tenta manter, como vou dizer, uma quente e uma fria. Uma gira quente e uma gira fria. O que é isso? É egrégora quente. Por exemplo, Exu. Exu é quente. Baiano é quente. Preto velho. Caboclo, frio. Então a gente sempre tenta intercalar uma egrégora quente e uma fria. Quente e uma fria. Com isso também é analisado o calendário lunar. Lua cheia, lua minguante, lua nova, entendeu? Porque cada uma delas tem um porquê. Cada momento espiritual, que a gente chama isso de egrégora, entendeu? Uma composição espiritual, sacou? Todo mundo tá feliz, todo mundo, sei lá, vamos fazer um aniversário. Cria-se uma egrégora feliz, de comemoração, né? Uma energia entre nós aqui de prosperidade, de alegria positiva, né? Up o negócio. Talvez mais quente, nesse sentido? Ou nem sempre? Não, a alegria não tem nada a ver com mas é mais positividade, mais pra cima. Mais pra cima, uma energia feliz, alegre. Entendeu? Então cada momento lunar com o calendário se agrega a uma composição que são semelhantes. Entendeu? Entendi. Por exemplo, você fala assim, qual lua é boa pra fazer magia? Depende, mas eu acho que lua cheia Depende, mas a mais famosa é lua cheia. Entendeu? Então, muito provavelmente, uma lua cheia vai estar dentro da gira de Exu. Na hora que você falou isso, eu fiquei pensando, depende, porque se você quiser algo que diminua, ser uma minguante, seja... Exato. Mas aí ele é manipulado em determinada egrégora conforme teu calendário. É difícil pra caramba montar calendário. Tô percebendo, não é fácil, não. Isso aí. Porque você tem que pensar na composição do ano. E aí tem meses que tem 5 semanas. Entendeu? Tem meses que tem datas comemorativas de orixá, por exemplo. E aí você tem que fazer a troca disso. Só que se eu troco, vai ficar 2 quentes. Então tem que trocar outro. Se eu troco aqui, eu mexo no calendário do resto do ano. Entendeu? Então tem que fazer uma composição pensando no calendário lunar para que fique uma quente e uma fria, para que não atropele as homenagens aos orixás, nem as datas festivas, né? Tipo, festa de preto velho, a comemoração de aniversário da casa, entendeu? E aí você vai montando o calendário anual. Eu só não quero jogar xadrez com você, tá? Porque isso é um xadrez pra mim. Cada peça que você movimenta ali tem um porquê, tem um motivo, tem um que pode resultar numa consequência diferente pra frente. Gente, aí você tem a Maci, né? Tem as datas que tem algum... enfim, tem outras datas do terreiro. Não é tão simples. Então, mas resumindo, mais ou menos, é a questão de você... A primeira ideia é você colocar uma gira quente e uma gira fria. Isso. Para que você tenha o equilíbrio entre a energia, as egrégoras. Exato. Outra coisa que você leva em consideração é a lua, que vai estar, se ela está cheia, então... Há uma estratégia. Uma estratégia. Tá? Não é tipo X. Tem um porquê. E no final das contas, quem bate o martelo é o lado de lá. Que vai falar assim, esse dia é bom para o meu trabalho, esse dia não é bom para o meu trabalho. Por exemplo, geralmente antes do carnaval. Antes do carnaval, gira de Exu. Depois do carnaval, preto velho. Entendeu? Mas isso precisa ver a lua. Senão altera esse negocinho aí. Entendeu? Interessante. Bom, na maioria das vezes. Espero que tenha sido respondido, pelo menos uma parte da pergunta. Se alguém tiver mais interesse em saber sobre realmente como é que é feito, mais estratégias ou mais aprofundado como é que vai, coloca aí no comentário ou vem pra gente. Até sobre as luas, né? Sobre as luas, eu acho as luas interessantes. O que a lua tem a ver com o negócio? Eu acho que bem interessante isso, porque direto eu me perco e eu preciso procurar na internet antes de responder pros guias qual é a lua que tá. Porque direto vem me perguntar isso. Mas, bom, passando para a próxima pergunta, que encaixa um pouco com a primeira, que é o que é uma egrégora? Porque a gente fala muito sobre isso. Então vieram me perguntar, assim, mas tá, tudo bem, o que é esse diacho de egrégora? E eu vou colocar um detalhezinho para dificultar ou facilitar a sua vida, mas eu espero que dê uma dificultadinha, porque eu gosto de ver você sofrer.
Uma vez eu estava lendo um livro desses de cunho espiritual, né, e tudo mais, e o escritor, ele coloca que a egrégora era formada e ela era colorida, e que cada ponto dentro do terreiro, ele descrevia o cenário era um terreiro, e estava rolando... Isso aí. Esse mesmo, maravilhoso. E ele descreve, né, em cada ponto do terreiro uma egrégora, uma cor, e como funciona. E vamos deixar um disclaimerzinho aqui. Deixa eu Se um disclaimer, um detalhezinho. Saúde, é a sua mãe, não a minha, mais ou menos assim, né? A minha mãe tá assistindo, não xinga ela não. Não, pelo amor de Deus, jamais. Mas, fica o disclaimerzinho aí, se um dia, o meu pedido aí para o lado de lá, se um dia eles quiserem me deixar só enxergar um pedacinho dessa egrégora, eu vou ficar muito feliz, tá? É que eu sou curioso nesse aspecto, eu sou bastante curioso. Eu também. Que é a questão de... ele fala dessa egrégora, as cores, e eu imagino que isso tem alguma coisa a ver com as cores... que se trabalham as irradiações de cada um dos orixás. Sim. Irradiação cromática. E aí a gente entra na cromoterapia, que é um outro assunto. Mas o que é a egrégora? Então vamos trabalhar dentro disso. Então tem algumas... Tá. Vamos tentar aqui, a gente estava falando do aniversário, né? A egrégora, ela é uma composição de energia. Na verdade, a egrégora já é o nome do negócio, né? É difícil de explicar. Mas a egrégora é a composição energética. Vamos supor, quando você vai entrar na salinha de um velório, que tem um caixão lá, você não sente aquele negócio pesado, mais opressivo, um negócio mais down, sabe? Um momento fúnebre. Você não chega lá rindo, dando risada, contando piada. O que é isso? É uma egrégora, entendeu? Aquele ambiente possui uma carga energética X. Essa carga energética X a gente chama de egrégora, entendeu? Da mesma forma como um aniversário é uma egrégora positiva, entendeu? Dentro do terreiro cria-se uma egrégora para aquele determinado tipo de trabalho. Se você for para uma gira de Exu e depois ir numa gira de Preto Velho, você vai sentir egrégoras totalmente diferentes. Eu converso muito com as meninas na recepção e às vezes eu brinco, eu falo assim, por exemplo, amanhã eu já espero isso. Amanhã a gente vai ter uma gira de baianos dentro da casa e é uma egrégora quente e eu brinco muito, eu falo com as meninas, eu falo assim, parece que é uma gira de uma criança hiperativa. É uma energia muito intensa, ela é muito ativa, ela é muito forte. Ela por isso que não fala para. Que é quente. Entendeu? Compara, por exemplo, ao Preto Velho. Tranquilo. É sereno, organizada. É leve, é organizada, é azul claro, é azul bebê. Frio. Entendeu? Baiano. Todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela salada, feira, blá, 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 e as coisas acontecendo. E tudo acontecendo, quente, entendeu? Ela é fervendo. Por isso que se muda essa egrégora. Caboclo, a mesma coisa. É sublime, é divino, é tranquilo. É frutas, sabe? É sabedoria, conselhos, banhos de erva. É sereno, é frio. Não que seja ruim, não é isso. Mas o propósito é diferente. Exu, o quente, o poder, o tesão, a vaidade, a carne, a matéria. Tem que tomar muito cuidado pro seu irmãozinho do seu lado não tomar uma bronca de graça sem merecer. Entendeu? Ela é quente. Entendeu? Essa é a diferença. Por isso que se mescla. E aí a gente encerra nosso episódio de hoje com vocês. Se vocês quiserem saber sobre egrégoras, sobre trabalhos, sobre os giras diferentes, coloca aí no comentário. Comente com nós. Pergunta, coloca a sua opinião sobre, não é isso que você entende sobre incorporação? Você acha que é diferente? Coloca aí, dá a sua visão pra gente. Às vezes é a sua oportunidade de mudar a nossa mente e nos fazer questionar alguma coisa. Tá? Nós não somos epítopos da verdade, ele não tem todo o conhecimento, não tem todo o conhecimento do mundo, a gente está aprendendo muito,
e a Com gente certeza. falou isso diversas vezes Sempre. aqui, estamos dispostos a aprender ainda mais. Bora. É claro que eu faço muitas perguntas e ele normalmente tem uma visão, uma informação e um conhecimento embasado dentro de todo o estudo que já fez. E, gente, quem conhece esse cara sabe É embasado dentro das minhas perguntas, É. que um dia eu tive sentado nessa poltrona, entendeu? E uma outra pessoa estava Tava aqui. aqui respondendo. Era isso que aconteceu. Então, a diferença é que Ou hoje seja, a um gente dia tá... você abre um terreno, É. tá vendo? Quem sabe? Gente do céu, não coloca esse peso não, mano. Mas quer me ferrar, eu devolvo a bola. É, nossa senhora, fiquei até com medo agora. Que eu não sei se é você ou se é outra pessoa falando. Não, sou eu. Por enquanto sou eu acho. Mas, ó, fica aí as suas perguntas. A gente tem muito interesse também em aprender com vocês. Muitas dos questionamentos que eu levanto aqui é para também deixar vocês questionarem e se perguntarem o que é, para onde é e o que vai. E a gente tentar responder de alguma forma. E se a gente não souber a resposta, a gente vai procurar quem A gente sabe. busca. Né? Com a gente certeza. busca, com certeza a gente vai Inventar atrás. ou não invento? Não se Vai esqueçam atrás. de entrar no nosso Instagram da Casa do Ubuntu, de entrar no Instagram do Ubuntu, da ONG Ubuntu, para que a gente possa tentar trabalhar. Lembrem-se, como a gente falou no último episódio, nós em breve, vamos deixar um pouquinho datado esse vídeo também, nós em breve teremos o nosso bazar, né, da ONG. Bazar então, Rosa Lila. da Rosa Lila. Deixarei também aqui nos comentários a data do evento, para que a gente se organize tanto com os voluntários, para que você também possa visitar a gente. O bazar fica na Vila Matilde, que também é o endereço da nossa casa de assistência espiritual, nosso terreiro, na Penha, Vila Matilde. Sejam bem-vindos, voluntários, trabalhadores, compradores, enfim, participantes. Vamos lá, mesmo que seja bem-vindos. só para conhecer. É isso aí, tomar um café. Vamos tomar um café, vamos dar trabalho para os voluntários que vão estar lá. Quem Isso aí. sabe eu, quem sabe o Baba, no momento que eu você com chegar, certeza tô lá. vamos estar lá para a gente poder receber e conversar com vocês. Então, fica essa dica. Se vocês não tiverem acesso, porque moram longe de São Paulo, né? A gente está em São Paulo. Se vocês estão em outras cidades, deixa aí um comentário também. A gente queria saber se a gente está atingindo outros lugares que longe do nosso reduto. Se vocês não conseguem acessar a ONG, procurem uma outra ONG, procurem um outro trabalho Sim, voluntário, importante. ajudem quem está perto de vocês. Com certeza, isso também vai fazer parte do desenvolvimento espiritual de vocês, independente da religião que vocês sigam. Belezinha? Esperamos vocês para os próximos episódios. Caso vocês tenham algumas dúvidas, algumas questões, coloquem aí ideias de novos episódios, coloquem aí também. A gente vai tentar ler todos os comentários, vai tentar eu responder leio. todos eles. Eu também leio. É nóis. Então vamos lá. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Fui.